Bem-vindos a mais um episódio do Igarapod Portal Amazônia. Hoje nós estamos aqui com dois convidados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O primeiro convidado é o Helder Figueira, que é diretor do Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação Vigilância em Saúde do Amazonas, e o Alex Mello, diretor da Vigilância Epidemiológica. Hoje nós vamos falar sobre doenças de verão e o papel da FVS no combate, na atuação de fato, né? Vocês podem me falar um pouco sobre a trajetória de vocês até chegarem onde vocês estão? Começo. Bem, eu sou enfermeiro de formação, né? Eu já tenho aí 20 anos de formação, sempre atuei na saúde pública, variando entre assistência hospitalar, né? Então já trabalhei em emergência, em UTI, assim, onde todas, basicamente, o ramo da enfermagem, né? E aí, com o concurso público de 2004, eu, aprovado, recém-formado, ingressei, prestei o concurso para a Fundação de Vigilância em Saúde e entrei nos quadros da Vigilância em Saúde, né, em 2008. E aí já entrei na parte da vigilância epidemiológica, né? E aí de lá eu entrei como enfermeiro, como técnico, né? E aí fui dentro do setor, ao longo dos anos, fui galgando, né? Passei a ser gerente de um departamento e hoje estou na direção desse departamento, né? Esse departamento engloba aí 5 gerências, mas a gente fala depois. Bom, eu sou Helder, eu sou biólogo, sou paraense, como eu sempre falo, a metade dos manauaras. Estou aqui com uma história muito parecida com a do Alex. Eu fiz o concurso em 2004 e entrei na FS. Nós somos dos primeiros servidores oficiais da instituição, concursados, né? Lá em 2005, ou seja, a gente está fazendo 20 anos de casa esse ano. E tenho dentro da FS uma trajetória que eu comecei com a entomologia, pela minha formação, ser biólogo. Comecei trabalhando com insetos e vetores, mosquito, barbeiro, flebotomíneos, e aí depois fiquei como gerente de uma gerência lá que é específica de controle de vetores e em seguida assumi a direção dessa diretoria de vigilância ambiental que engloba zoonoses, controle da qualidade da água, entomologia, malária, dengue e zoonoses, bem amplo. Afinal, o que caracteriza o famoso verão amazônico que a gente fala e por que ele chama a atenção em questão de saúde pública? Eu acho que na Amazônia, especialmente, isso é muito bem marcado, né? Porque a gente vive um período de chuvas intensas que a gente está começando a vivenciar agora essa transição. E aí depois a gente sofre com um período de seca extrema, que quase não chove. Apesar de que esse ano a gente teve uma situação tanto atípica, né? Sim. Mas, em geral, a gente tem 6 meses de seca e 6 meses de cheia. Isso impacta diretamente na transmissão de muitos agravos. Não falando somente do verão, mas, por exemplo, quando você tem grandes enchentes no Amazonas, isso pode aumentar, por exemplo, o número de acidentes com serpentes, porque elas ficam mais próximas das pessoas. Quando você tem o verão, você já tem uma outra situação, você vai ter dificuldade de acesso, por exemplo, aos serviços de saúde básico, porque o deslocamento no Amazonas é feito pelos rios, diferente da maioria dos estados que são estradas. Aqui as nossas estradas são os rios e os igarapés, né? Então, isso impacta diretamente na transmissão de doença e na busca por assistência. Quais são as doenças sazonais que a gente geralmente tem nesse período e qual é esse período exatamente? Tem lugares que falam que é de junho até novembro ou até dezembro. Aqui no estado a gente tem o fim do nosso inverno, né? Mais ou menos junho, julho, né? E aí esse nosso verão ele vai de final de julho, né? Agora até outubro, né? E aí em novembro a gente já começa as nossas chuvas, né? Então, na verdade, essa questão de nós usarmos muito esse termo de verão amazônico, ele se deu de uma forma inversa, né? Porque como nós fazemos o monitoramento dos vírus respiratórios e nós temos os vírus respiratórios, principalmente a influenza e outros vírus
no nosso inverno amazônico, o nosso período de chuva, e aí o oposto ficou o termo do nosso verão amazônico, né? A gente pode destacar com o verão as doenças, a gente tem a desidratação, né, que é um risco que a gente tem no calor intenso. A gente sabe que além do sol do verão, aqui na nossa região é muito quente, né? É quente, úmido, mas isso aí favorece a desidratação, as pessoas não tomam água como deveriam. Nós temos também o risco de insolação, né? Então essas são bem básicas. A gente tem também alguns resfriados, né, devido a alguns vírus circularem durante todo o ano. Então a gente tem também alguns resfriados, tá? Podemos citar também as doenças tanto hídrica quanto alimentares, né? Porque também com o verão o alimento ele tem que ter um acondicionamento melhor, né? Por causa do calor que vai deteriorar e proliferar aí a questão de bactérias nesses alimentos. Então a gente tem um aumento na questão também dessas doenças diarreicas, tanto pela ingestão de água inapropriada quanto pela questão do alimento. E a gente chama aí a atenção nesse nosso período, né? Nos últimos anos nós vemos sofrendo com estiagem no nosso estado, e isso vem dificultando o acesso da população a uma água de qualidade. Então, também isso desencadeia bastante para a gente também esse aumento dessas doenças hídricas e alimentares, né? E aliado a isso, a gente também tem normalmente a questão das conjuntivites, principalmente a conjuntivite bacteriana, né? Nesse período de verão, a gente tem também um aumento na incidência desses casos. Em relação às doenças tropicais causadas por mosquitos, insetos, sim. Eu acho que nesse ramo da saúde a gente pode colocar a malária com destaque nessa época do ano. Na verdade, a malária, a época, o período sazonal da malária é no final do inverno para o começo do verão. Então, é quando você tem mais criadores, você tem mais igarapés que transbordaram com excesso de chuva lá no primeiro semestre. Sim, que estão descendo. Quando para de chover, aí eles começam a descer e os mosquitos começam a proliferar mais rápido. Então, a partir de agosto, setembro, é o período do ano que a gente tem maior notificações de malária, apesar de a gente ter notificações durante o ano todo, né? Mas tem esse período de intensificação porque você tem mais mosquito disponível para picar as pessoas e transmitir a doença. E aí também, só frisando, eu também lembrando que nesse nosso período de inverno as pessoas tendem também a mais a ir para igarapé, para balneário, né? E aí a gente tem também a questão contribui também, né? Exatamente, porque é uma doença de transmissão silvestre das florestas. Então as pessoas que vão da capital pernoitar, fazer um acampamento ou a praia, final de tarde, isso pode ser um risco, né? Porque é o período que o mosquito mais é ativo e é o período que tem mais picadas e com isso maior possibilidade de transmissão. Como é que a população pode perceber que ela está num cenário de risco e que cuidados que as pessoas podem tomar, né, no verão especificamente? Bom, eu acho que como tudo na vida, tu tem que buscar informação antes de ir para qualquer lugar. Você não vai fazer uma viagem para a Europa para saber se está... Ir lá descobrir que está frio. Você já se prepara com antecedência. É a mesma coisa a gente aqui. Se você vai para o interior do estado, você tem que saber se naquele município ou naquela localidade tem transmissão, por exemplo, de malária. Ou se você vai para uma cidade que tem transmissão de dengue em outra época, você também tem que estar atento. Então, buscar informação. Hoje a gente tem informação bastante acessível, né, em diversos meios. E qualquer dúvida também a FS semanalmente lança boletins, informes epidemiológicos. Aí você fica sabendo, fica antenado e tomando alguns cuidados, né? Usa repelente, por exemplo, protetor solar quando vai para a praia. Blusas térmicas também, né? Blusas para evitar Existe alguma faixa etária que é especialmente afetada por essas doenças? Crianças ou idosos, ou é população de modo geral? Para a questão do meio ambiente, eu acho que todo mundo é suscetível, né? A partir do momento que você está se expondo, né? Você está abrindo aí, possibilitando a questão da contaminação, né? Na questão dos resfriados, da desidratação, aí sim, a gente tem a criança como um maior risco, né? Então ela tem que estar ingestando bastante líquido. A questão do idoso também é um público importante também para a questão da
da hidratação, né? E a gente sabe também que os extremos de idade também eles são mais suscetíveis a apresentarem complicações em decorrência de doenças ou de vírus respiratórios, né? Então a gente tem que ter uma atenção maior com o idoso e com a criança na questão da prevenção, como eu falou, da exposição. Se você sabe que ali você tem uma transmissão, por exemplo, a gente vai ter agora um seminário num município nosso do interior e nós temos alguns convidados de outros estados, aí um mandou um e-mail perguntando se ele tinha que se vacinar para malária. Aí eu falei, olha, para malária tu não precisa se vacinar, até porque não tem vacina para malária, mas para febre amarela tu pode verificar se tu já está vacinado, se não se vacina. Então, como o Euler falou, você verificar aquele local que você está indo para você poder se prevenir de doenças que são daquela região, são, como a gente chama, endêmicas, são características daquela região. Então, às vezes a gente usa uns termos assim, mas é dizer que a doença é característica daquela região. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta e agora falando especificamente do papel da FVS. Afinal, o que é a vigilância ambiental e epidemiológica? Primeiro, eu queria destacar que a FVS é a primeira instituição que congrega, que junta todas as vigilâncias numa única instituição. Então, você tem vigilância laboratorial, epidemiológica, ambiental, sanitária, saúde do trabalhador. Então, a FVS atua em diferentes frentes. Especificamente de vigilância ambiental, o que a gente monitora? A gente monitora qualquer alteração relacionada ao meio ambiente, seja aumento de vetores, por exemplo, contaminação de água, ou agressão por animal peçonhento, ou por escorpião, alguma coisa desse tipo. Fica monitorando epidemiologicamente as notificações e a gente trabalha sempre em parceria com duas frentes muito importantes, que é o município, as secretarias municipais de saúde, porque elas é que executam as ações de controle, são elas que fazem a primeira assistência aos pacientes. E segundo, com a própria população. Na FVS tem uma vertente importante que é trabalhar a educação em saúde com as pessoas, para que elas se protejam, para que elas não adoeçam, para que elas saibam os riscos que existem e para que elas tomem atitudes de proteção. Bem, vigilância epidemiológica, o que é epidemiologia? A epidemiologia é o estudo das doenças, né? Então, nós estudamos as doenças para aprender o comportamento dessas doenças e estar propondo medidas de intervenção, né? Para que a gente possa aí reduzir os casos da doença ou que a gente possa evitar a gravidade dessa doença, né? Então, a gente costuma dizer que para um quadro se instalar, eu tenho que ter pelo menos 3 fatores, uma tríade que a gente chama, né? Que é uma pessoa suscetível, né? Eu tenho que ter um vírus que vai acometer essa pessoa e eu tenho que ter um ambiente onde esse vírus possa se proliferar. Então, a vigilância epidemiológica, ela tenta conhecer a doença, ela estuda, a gente verifica a história natural dessa doença para que a gente possa perceber aonde nós podemos intervir para reduzir o impacto dessa doença. Se for uma doença que a gente tem a questão de vetor, a gente vai trabalhar na questão do meio ambiente para eliminar aquele vetor, aquele mosquito que vai transmitir o vírus. Se nós temos uma doença que ela vai se instalar direto, uma transmissão, por exemplo, oral, ela é mais difícil da gente ter barreiras. Então, a gente tem a máscara, que vai conferir uma proteção, mas a gente também vai entrar com medicamentos que fazem efeito direto no organismo. Então, um caso desse é o da influenza, que nós temos um medicamento específico, que é o Tamiflu, né? E a nossa principal arma, né, que eu costumo dizer que é um dos pilares da saúde pública, é a imunização, né? Então, através da vacina, justamente estudando o comportamento dessas doenças, se pôde chegar a um anticorpo para proteger para nos proteger no caso, né? A gente tem bem forte na pandemia, né, do Covid-19 que os casos só começaram a diminuir, a gravidade só começou a diminuir a partir do momento da introdução da vacina do imunizante contra o Covid-19. Como é que é feito esse monitoramento? Perdão. Antes de você falar do monitoramento, eu posso até já emendar a resposta, mas eu queria só destacar que apesar das vigilâncias, elas não estão somente juntas na FVS, é um trabalho integrado. Em conjunto, né? Então, quando a vigilância epidemiológica sinaliza que tem um aumento de casos de arbovirose, de dengue, por exemplo, em Tefé, aí a gente entra em ação
com o município de Tefé, faz as ações de controle de vetores. E assim a vigilância sanitária também entra em ação. Então, é sempre um trabalho integrado e, por isso, é um exemplo de sucesso em saúde pública essa integração que houve com o FVS. Agora, como é feito o monitoramento? O Ministério da Saúde, ele tem bancos de dados que os municípios principalmente alimentam com a informação dos pacientes e a gente monitora esses bancos de dados. Então, por exemplo, existe no caso mais específico da ambiental, um sistema chamado CIVEP Malária, que é do Ministério da Saúde e que todos os casos de malária são notificados naquele banco. A gente faz uma análise estatística, epidemiológica em cima e consegue refinar a informação. Quem está adoecendo, aonde está adoecendo e como é que a gente pode intervir para que isso pare de acontecer. Todas as doenças, elas têm que ter uma notificação ou existem doenças específicas que têm que ter notificação? Quem define o rol de doenças que são de interesse da saúde pública é o Ministério da Saúde. Então, a gente tem uma portaria, né, do Ministério, uma portaria ministerial, onde ele elenca para o país quais são as doenças que devem ser monitoradas. E aí ele leva alguns critérios para poder selecionar essa doença. Então, ele leva critério de transmissibilidade, se essa doença ela tem uma transmissibilidade alta, se ela vai atingir várias pessoas, se ela tem também um grau de letalidade, se ela pode levar as pessoas a óbito rápido ou não. Então, são uma série de critérios que são utilizados pelo Ministério da Saúde para classificar se essa doença ela é de notificação. Na verdade, a questão de dizer que ela é de notificação é porque ela é de interesse. Então, a notificação é justamente para a gente poder contabilizar esses casos, acompanhar. Mas, na verdade, ela é de interesse para a saúde pública, né? Eu lembro que essa semana eu até mandei para o Euder o gráfico com a distribuição dos casos de dengue. Então, a gente procura trabalhar, está aumentando, eu já passo para ele. Então, as vigilâncias na FVS, elas, como foi colocado, elas tentam, nós trabalhamos de forma integrada, né? Uma apoiando a outra e uma acenando para a outra. Isso aqui está acontecendo, uma intervenção. Então, o ser da FVS trabalhar a integração dessas vigilâncias. A FVS realiza a chamada Vigilância Sentinela de Vírus Respiratórios. Como funciona esse sistema Sentinela? Na verdade, esse sistema Sentinela, ele não é só do Estado do Amazonas, ele não é só da FVS. Ele é, na verdade, da Organização Mundial de Saúde. Então, nós, pelas nossas unidades Sentinela, nós fazemos parte de um grande esforço mundial de monitoramento de vírus. Então, no caso aqui do Amazonas, nós nos reportamos ao Ministério da Saúde, que se reporta ao CDC em Atlanta. Então, como funciona esse monitoramento Sentinela? Quais são os dois principais objetivos do monitoramento Sentinela? Um é saber qual é o vírus que está sendo tão grave que está levando as pessoas à hospitalização. Então, nós fazemos o monitoramento nos hospitais dos pacientes internados para saber qual é esse vírus que está sendo tão agressivo. E o outro é saber qual é o vírus que está circulando na comunidade. Então, esse nós monitoramos através da síndrome gripal. O paciente não ficou internado, mas procurou uma unidade de saúde, ele tinha febre, tinha tosse, então coletou-se a amostra dele. Então, para isso é feita uma amostragem, que é justamente essas unidades Sentinela. Nós fazemos aí uma coleta de 10 amostras semanais, né, no caso do síndrome gripal, para, através dessa amostragem, saber quais são os vírus que estão circulando na comunidade. E também dos pacientes internados, ou seja, para saber qual é o vírus que está sendo grave que está levando aquele paciente internado. Vale ressaltar que isso tudo é um esforço para a prevenção, porque esses vírus que são identificados no Amazonas, eles vão para o Ministério da Saúde e eles formam um painel nacional de vírus. Então, a gente vai saber ali quais são os vírus que estão mais circulantes no país. E o Ministério da Saúde, por sua vez, encaminha para o CDC em Atlanta, onde é feito um mapa de vírus de todo o continente americano, né? E uma vez por ano é feita uma reunião em Genebra, na OMS, onde é escolhido onde é confeccionar, na verdade, o mapa mundial de vírus, né? Então, ali a gente sabe quais são os vírus que circulam no hemisfério norte e no hemisfério sul do país.
Por que isso é importante? Porque a vacina da influenza, ela vai ser justamente em cima desses vírus que foram identificados e que estão circulando e acometendo a população. Sim. Então, esse monitoramento sentinela, na verdade, ele é um start, ele é o início que acontece para toda uma cadeia, para que a gente possa ter a vacina da influenza que a gente faz todo ano e que na região norte vai começar agora em novembro, né? Com o vírus que está circulando e mais efetivo para proteger a população. Então, é uma amplitude que a gente tem nesse monitoramento sentinela que o Brasil contribui com o mundo. E esses dados, eles são coletados de todo o estado ou, por exemplo, só da capital ou de lugares específicos, da região metropolitana, por exemplo? Não, hoje nós temos unidades sentinelas em todas as regiões do nosso estado, né? Então, eu tenho em Tabatinga, eu tenho em Humaitá, eu tenho em Tefé. Então, nós coletamos uma amostra, quanto mais heterogêneo, quanto mais favorece a amostra da população, para a gente é melhor. Então, hoje nós coletamos de vários municípios sentinelas e os pacientes ISRAG, que além dos da capital, o do interior também mandam para o nosso, como o Helder falou, no nosso laboratório central, né? O Helder colocou agora. Então, no laboratório central, a gente faz a pesquisa, né, de PCR, então a gente identifica todos os vírus de pacientes internados, tanto da capital quanto do interior. Isso aí vem praticamente 100%. O sentinela não, que só são algumas unidades que a gente representando as regionais. Muito obrigada. A gente vai para mais um intervalo agora. Estamos de volta e dentro da estrutura da FVS tem o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. Como é que ele funciona nesse processo de análise e detecção dos vírus? O LACEN, ele funciona como suporte das vigilâncias, né? Então, uma vez a gente tendo a suspeita da doença, o LACEN vai vai evidenciar realmente o vírus ou o patógeno que está causando aquela doença. Então, as unidades, o médico das unidades, vamos supor, ele suspeita de uma dengue, né? E aí ele vai solicitar a coleta de amostra. Dependendo da amostra, uma amostra vai fazer sorologia, vai fazer outro tipo de exame, mas quem vai dar esse resultado é o laboratório central, né? E a gente faz faz os exames além da parte de doenças propriamente dito, biológico, a gente tem também lá a questão ambiental também, né? A gente tem a parte de produtos que dá suporte à vigilância sanitária para saber se aquele produto não está contaminado ou não tem alguma coisa que comprometa a qualidade, que vai causar um prejuízo para a população. Então, o LACEN, ele funciona dessa forma. E além da estrutura do LACEN, aqui em Manaus, nós temos o LAFRON, né, que é o nosso laboratório de fronteira, que é uma política do Ministério da Saúde, onde ele institui laboratórios de fronteira para justamente saber o que está acontecendo ali naquela região. Uma vez que aqui no Amazonas nós temos a tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru, então o nosso LACEN Amazonas, ele funciona de forma estratégica ali para dar o suporte, para dar o respaldo da parte laboratorial na região da tríplice fronteira. Eu acho que tem duas coisas também que a gente pode destacar como missões dos laboratórios, tanto do LAFRON quanto do LACEN, que é a formação de recursos humanos para atendimento da população. Então, quando você tem, por exemplo, uma capacitação para diagnóstico de malária, leitura de lâminas para diagnóstico de malária, quem faz e quem certifica essas pessoas é sempre o LACEN. E outra coisa que o LACEN é responsável é controle de qualidade. Então, as amostras que vêm do interior, elas passam por uma reanálise para confirmar se aquele diagnóstico que foi dado para o paciente é realmente o diagnóstico verdadeiro. Usa técnicas mais avançadas para confirmar. E isso dá um suporte para a gente ter certeza do que está circulando, né? Então, quando a gente fala de influenza, por exemplo, tem vários vírus influenza. Aí o LACEN vai me dizer qual vírus é. Então, arboviroses. A arbovirose é tudo igual, é tudo febre, dor de cabeça, mas dentro das arboviroses vai ter zika, vai ter chikungunya, vai ter dengue 1, 2, 3 e 4. Então, quem faz essa análise refinada é o LACEN.
A FVS ela trabalha em parceria com as secretarias municipais de saúde, como você tinha comentado anteriormente, e com os dados coletados dessas secretarias, conseguem prever, por exemplo, algum surto de doença, um número de aumento de casos assim exponencial? Existe esse trabalho existe esse trabalho? Prever surtos é bem difícil, é bem complicado, né? Eu lembro que na pandemia tinha muita gente querendo prever as ondas que vinham de transmissão, mas é bem complicado porque depende de muitos fatores, né? Fatores ambientais, fatores sociais, depende de muita coisa. Mas existem possibilidades. Então, existe, por exemplo, uma técnica que a gente usa muito para malária, que é o que a gente chama de corredor endêmico. Como uma endemia, é uma doença que está aqui há muitos anos e que acontece o tempo todo. Então, a gente já sabe mais ou menos quais são os meses que ela vai aumentar ou que vai diminuir. Então, a gente cria um corredor e aí, quando você verifica que o número de casos está acima do esperado, aí você já sinaliza para o município que ali está tendo possivelmente um surto, que ele precisa verificar com mais detalhes aquela situação. Então, é possível fazer esse tipo de alerta, que é importante, mas realmente prever um surto, alguma coisa, é um pouco mais complicado. O próprio comportamento humano de ficar muito tempo no ar-condicionado, de aglomerações, banhos, tem impacto direto na transmissão dos vírus, das arboviroses ou de outros vírus até? Sim, a gente pode relacionar, sim, né? No caso, como eu te falei no início, desse período a gente tem o resfriado. Então, hoje nós estamos muito suscetíveis, né, na questão do ar-condicionado, água gelada, e pega um calorão para chegar no carro. Então, essa mudança de temperatura favorece, né, afeta a nossa imunidade. Assim como os aglomerados, né? Se você tem, no caso específico de um vírus respiratório, você tem uma pessoa que está doente, ela está, vamos supor, ali no centro, numa determinada loja, você tem uma aglomeração de pessoas ali, uma vez que a gente tem uma doença que a transmissão é oral, né? Quando ele fala, quando ele espirra, quando ele tosse, ele vai espalhar aquele vírus no meio, né? E esse vírus, durante um período, ele vai ficar suspenso no ar, ele não vai cair de imediato. Então, aí, nesses aglomerados, nós também temos a possibilidade de transmissão. Mas por isso que a gente chama a atenção, a gente sempre orienta as pessoas que estiverem doentes, estiverem gripadas, que fiquem em casa, né? Se tiver que sair, que use a máscara, né? Porque uma vez que a pessoa doente ela está usando a máscara, nós temos uma barreira para que ela não venha disseminar aquele vírus, né? Então, é mais fácil o paciente, o doente, tomar os cuidados do que nós temos que fazer toda uma coletividade, toda uma população usar máscara, como a gente fez no passado recente com a pandemia, né? Foi complicado, né? Todo mundo queria usar. Então, mas hoje, se você olhar, por exemplo, você olha no Japão, então as pessoas, você vê gente usando máscara normalmente andando na rua. Aquele ali, ele não está usando máscara, na maioria dos casos, para se proteger. Ele está usando a máscara para não disseminar o vírus, porque é ele que já está gripado. Então, a gente precisa melhorar também a nossa cultura, né? A nossa cultura, e também nos preocuparmos mais com os outros. Eu acho que é aquilo que a gente tinha conversado sobre a educação das pessoas, né? Saiu uma publicação recentemente assim, da Fiocruz com o Ministério da Saúde, que aproximadamente 70% dos criadores do Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, está dentro das casas ou no quintal, que é um lugar onde o agente de saúde, o agente de endemias ou agente comunitário de saúde não entra, ou entra pouco, faz uma visita. Quem pode controlar realmente essa infestação desses criadores que estão dentro de casa é a própria população. Então, todas as vezes que a gente tem uma conversa, uma entrevista, uma oportunidade de falar com as pessoas, a gente enfatiza da necessidade de você fazer a sua própria vistoria e não esperar pelo agente de endemias, que isso pode demorar para acontecer. Então, a população realmente tem que trabalhar junto com a gente. Como é que os serviços de saúde, tanto do Estado quanto do município, se preparam e podem se preparar para aumento de número de casos relacionados a vírus nesse período?
Como eu falei, nós temos um termo que a gente usa que é a sazonalidade. Então, a sazonalidade é o período onde nós já esperamos uma maior circulação daquele vírus ou um maior surgimento de uma doença, né? Então, nós já trabalhamos com as secretarias, tanto municipais quanto do Estado, nesse período antecedendo, né, para que eles já estejam, e em algumas situações a gente já faz também capacitação dos profissionais, né, para que eles já estejam sensibilizados quando aquele paciente chegar com aquela estomatologia, ele já ter uma hipótese, né, do que está acontecendo. E a gente também trabalha com a divulgação desses números para a rede de assistência, que é justamente para nós atuarmos na prevenção. Mas é importante também, dentro dessa cadeia, além da questão dos SPAs, dos hospitais, nós também temos as unidades básicas de saúde, né? Então, é importante também que as pessoas procurem as unidades básicas. Quando tem aquele sintoma mais brando da doença, ele procura uma unidade básica de saúde, que ele vai ser atendido e nós não vamos sobrecarregar os nossos hospitais, os nossos leitos hospitalares, uma vez que se a gente trabalhar quando o paciente está iniciando um quadro da doença, o risco dele agravar é menor. Então, a gente coloca essa dica também para a população de utilizarem também, procurarem o serviço da atenção primária à saúde. Mas, é claro, se ele está com uma febre que não passa, se ele tem uma dificuldade de respirar, se ele está com um cansaço excessivo, não, ele tem que procurar uma rede de urgência e emergência. Muito obrigada. A gente vai para mais um intervalo, mas não sai daí. Estamos de volta. Eu queria perguntar para vocês têm essas parcerias, informam outras secretarias, outros órgãos, e como é que é feito o trabalho com a população de comunicar, de informar e até evitar desinformação ou alarmar para situações que não estão realmente acontecendo? Como é que é esse trabalho da FVS na comunicação? Eu acho que a gente tem uma frente de trabalho importante, que é o Núcleo de Educação em Saúde. Então, quase todo dia, quase todo tempo, a gente está, de alguma maneira, falando com a população. Seja indo nas escolas, como, por exemplo, a gente tem um programa de brigadas contra o Aedes aegypti, que estão nas escolas estaduais e municipais, e em algumas empresas também privadas. Quer dizer, sensibilizar tanto os pais quanto os alunos da importância de se manter a vigilância e de se proteger contra essas doenças. Então, esse núcleo de educação em saúde é muito caro para a gente, é muito importante para a gente, porque se a gente quer realmente diminuir o número de doenças, a gente tem que saber, como disse bem o Alex, a gente precisa saber sobre o ciclo de transmissão dessa doença e saber aonde que a gente pode cortar, onde que a gente pode intervir, né, na transmissão. E as mídias, né? Hoje em dia a gente trabalha bastante nas redes sociais da FVS, com conteúdos, esclarecendo dúvidas, principalmente daqueles agravos que estão mais assim em voga e que tem mais notícias circulando. Por exemplo, nesse momento, a questão do metanol é importante. Sim. Então, a FVS tem trabalhado massivamente na divulgação dos dados reais, informando a população o que está acontecendo e como se proteger, inclusive, de notícias falsas, né? Que também é um problema sério. E a gente trabalha, então, diuturnamente com essas frentes para tentar deixar todo mundo bem esclarecido. E falar de comunicação aqui, né? É até audacioso para a gente, né? Falando aqui dentro da estrutura da rede amazônica, mas fazer comunicação, chegar a informação à população é muito difícil, né? Nós sabemos o que fazer, nós temos a orientação para a população, mas quando chega nos municípios, para essa informação chegar até a comunidade, a gente às vezes ainda utiliza carros, né? Ainda utiliza lá a emissora comunitária, que eu brinco muito, falo o pau de fofoca, né? Que fica o microfone lá anunciando. Então, nós tentamos, de todas as formas, que a informação chegue para a população para que a gente possa ter a prevenção, né? E a FVS também atua muito, como foi falado, na questão das mídias sociais, né? Então, a gente tem o site da FVS, tem o Instagram da FVS, né? Mas a gente sabe que isso não chega a todo mundo. Então, é um grande desafio para a gente, até nós sabermos como nos comunicar com aquela população específica, porque dependendo da doença, ela vai atingir um público específico. Então, para a gente, a todo momento,
nós temos que nos reinventar nessa questão da comunicação para poder atingir o nosso público específico, né? Dependendo como eu falei, dependendo da doença aí, isso é muito variável. A comunicação, primeiro, ela tem que ser bastante clara, né? Tem que ser objetiva. A gente não pode usar muitos termos técnicos, porque senão a pessoa acaba não entendendo direito o que a gente está querendo comunicar. E eu lembro com isso, por exemplo, no caso da malária, a gente tem 40% dos casos, eles ocorrem em áreas indígenas. E muito ainda da população indígena tem idiomas específicos e próprios, né? Então, a gente faz parcerias com os distritos sanitários indígenas, eles têm intérpretes, e aí um áudio que a gente está falando sobre a doença, modo de prevenção, diagnóstico, a gente passa para o intérprete, ele vai falar aquilo na língua original, nativa, e aí a gente vincula nos meios de comunicação dos municípios. Isso também é importante, você não só falar o idioma, mas saber como é que se fala com cada público. Como comunicar com aquele público, que é né? diferente. Voltando a falar um pouco sobre as doenças, você citou anteriormente as doenças arbóreas, né? E, além delas, quais outras doenças que, por exemplo, ele falou das doenças diarreicas, tem outras doenças que podem afetar mais a população nesse período? Por exemplo, leptospirose, desculpa. Isso é muito variável, né? Acho que a leptospirose mais quando você tem mais cheia, né? Eu acho que uma questão que o Alex falou que é bastante importante é a questão da água. Nesse período que você tem muita seca, a água fica bastante contaminada porque você diminui muito a quantidade de água disponível e aí a população acaba tendo que acessar água não tão própria para o consumo. Então, a gente também, na FES, em parceria com o Ministério da Saúde, faz distribuição de hipoclorito de sódio, principalmente naquelas comunidades onde não tem abastecimento regular de água encanada, esse tipo de coisa, né, tratada. Então, é um trabalho importante que a gente faz, que é monitorar o aumento pela vigilância epidemiológica das diarreias, e ali a gente sabe que a gente precisa investir em hipoclorito. Então, a gente, aqui no estado, distribui para todos os municípios, principalmente na área rural. A região amazônica, no geral, ela é composta pelos estados da região norte, né? Existe alguma diferença muito grande desses vetores de doenças e dessas doenças do Amazonas para outros estados, ou tem uma proximidade epidemiológica, a gente pode dizer assim? De vetores de mosquito, eles são muito parecidos, né? São algumas espécies, assim, um pouco diferentes, mas, assim, no geral, são muito parecidos, mas existem características ambientais que favorecem um tipo ou outro de transmissão. Por exemplo, nas áreas indígenas da região do Dicê e Yanomami, a gente teve muito problema com garimpo, acho que a maioria das pessoas acompanhou, então a gente tinha muita questão de malária e nessas áreas. Aqui a gente já não tem tantos garimpos, então já é uma outra situação. A gente tem mais ocorrência ainda 8%, 10% na área urbana, mas a maioria dos casos é sempre em área rural. Como eu falei, na questão das arboviroses, elas são as doenças da floresta, né? Então, ela está muito relacionada, como foi colocado, com a questão do meio ambiente, né? Então, você tem aí a exploração do meio ambiente, você vai ter o surgimento de doenças, uma vez que o mosquito, ele é da floresta, então você está adentrando no ambiente dele, ele vai picar, então vai favorecer a proliferação da doença. E também nos vírus respiratórios, como eu falei, a campanha de vacinação da influenza agora para o Amazonas, ele vai começar em novembro, né? Para o restante do país, começou em maio, né? Justamente por causa disso, por causa dessas características ambientais, né? Hoje, se eu fosse fazer a campanha em maio, junho, eu já estou saindo do meu inverno, já estou saindo do meu período de transmissão da doença. Então, hoje a gente vacina em novembro, por quê? Porque a vacina ela vai demorar 15 dias para fazer uma soro, para ter o sistema imunológico produzir a defesa ali. Então, a gente sabe que o período de chuva vai novembro, dezembro, e a gente tem um pico em janeiro e fevereiro. Então, nós imunizamos para justamente proteger naquele período específico. Então, o meio ambiente,
ele tem uma relação direta com a transmissão das doenças. Eu lembro que na questão do Oropouche, acho que foi ano passado, né? Nós tivemos o surto de Oropouche, começou aqui no Amazonas, né? E quando chegou na Bahia, onde a gente tinha a questão da plantação de banana, né? Estourou os casos, tivemos vários óbitos lá e nós não tivemos óbitos aqui. Então, o meio ambiente ele está diretamente relacionado com a proliferação, com a disseminação de algumas doenças. E existe alguma resistência da população de seguir algumas medidas, como, por exemplo, no caso da vacinação, ou outras medidas mais simples, como na caso da dengue, ou até no uso de máscaras? Existe ainda uma resistência da população? Quais são as barreiras que vocês encontram? Hoje tem um termo... Tem um termo que eles usam, um termo muito bonito, que é hesitação vacinal, né? Isso tudo é para dizer que o cara não quer se vacinar, né? Então usa um termo bonito para falar uma coisa simples. Perdão, a gente vai para agora um intervalo, mas sai daí que a gente volta já. Estamos de volta no último bloco. A gente estava falando um pouco sobre hesitação vacinal, como você bem colocou. Pode explicar? O Brasil ele vem desde 2016, onde nós estamos tendo uma queda nas coberturas vacinais, né? E isso ficou mais evidente, mais latente com a pandemia, né? Onde nós tivemos muitas pessoas que não se vacinaram, né? Nós tivemos um grande número de óbitos e a vacina chegou depois dos óbitos, infelizmente, mas mesmo assim nós tivemos muitas pessoas que optaram, né? Ou por orientação ou por alguma instrução que ele teve ali no momento, a não se vacinar, né? E isso se propagou, né, além da vacina do Covid, para outras vacinas. E nós temos também na nossa região, acho que na região de Tabatinga ali, aquela região, nós temos também algumas religiões, né? A gente pode citar uma religião que é a israelita, que eles não se vacinam, né? Então nós temos aí uma série de populações que por motivos diversos optam em não se vacinar. E com isso a gente tem uma população suscetível, porque a vacina ela é preconizada eu ter uma cobertura. Eu não vacino 100%, mas se eu vacinar 90% da população, aquelas pessoas que não se vacinaram, elas vão se beneficiar da imunidade das outras. Quando eu tenho essas pessoas que evitam a vacinação, eu tenho uma diminuição dessa cobertura. Então, me favorece a disseminação de doenças que são imunopreveníveis. Ano passado, nós tivemos um caso de poliomielite no Peru, né? Então, para a gente é um risco da reintrodução da poliomielite. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho ali na região da tríplice fronteira, com Tabatinga, com Colômbia, com Peru, para melhorar a nossa cobertura vacinal e assim evitar que essa doença entre. Nós também estamos atualmente com casos de sarampo, né? Então, nós tivemos um surto em sarampo em 2016 e nós estamos tendo agora, em Tocantins, casos de sarampo, né? O sarampo, hoje nós temos sarampo nos Estados Unidos, eu tenho sarampo no México, mas no Brasil eu não tenho. Então, nós temos alguns casos que nós estamos trabalhando, o Ministério da Saúde está trabalhando junto ao Estado para resolver essa situação. Porque nós não podemos deixar que vacinas que já foram eliminadas ou que já foram controladas tenham uma reintrodução. Voltem na sociedade. Voltem na sociedade, né? Doenças que têm uma vacina que pode proteger, voltem a circular. Doenças erradicadas, né? Também. No caso da poliomielite, a doença já foi erradicada, a gente não pode deixar voltar. Quem viu casos de poliomielite, né, a gente viu que chamava aquela paralisia infantil. Então, isso é muito danoso para aquela pessoa, né? Porque ele vai ficar com uma deficiência física permanente. Quando que, com o passo que com uma vacina, um imunizante, né, que antigamente era gotinha, agora não é mais gotinha, ela é injetável, mas ele pode se prevenir. Então, é importante a gente quebrar essas barreiras e a gente conta muito com a ajuda de vocês da mídia, né, para estar levando essa informação, para estar trazendo esse tema, que a vacina, ela protege, a vacina, ela salva vidas. Eu acho interessante também porque esse movimento anti-vacina que cresce no mundo todo,
eu acho que ele tem um reflexo direto sobre você não ter mais visto determinado tipo de doença. Então, por exemplo, você não via mais casos de poliomielite, paralisia infantil, por muito tempo, ninguém viu. Então, as pessoas que nasceram depois desse período já não acreditam, não tem esse imaginário, essa lembrança, né? Vou dizer uma palavra assim, não tem medo, né? Porque não viu. É diferente, por exemplo, na Covid a gente teve muita gente que resistiu à vacinação, mas você via filas quilométricas para se vacinar, porque o cara estava com medo, né? Via aquela coisa toda, aquela situação toda que era grave. Então, acho que isso também é uma das questões da vacina, é uma coisa que a gente vê funcionar. É o sistema imunológico que está sendo trabalhado, né? Você perguntou sobre dificuldades de trabalhar com a população. A gente tem inúmeras, na verdade, e eu acho que uma das formas da gente contornar tudo isso é ainda com as crianças, porque se você tentar convencer um adulto a mudar suas atitudes é um pouco mais complicado, difícil, né? Mas se você ensina a criança desde cedo como ela deve se comportar, por exemplo, na destinação adequada do lixo, vamos pegar um outro assunto paralelo, mas se você orienta de maneira correta, você vai ter um adulto que já tem hábitos mais saudáveis e consegue entender melhor as coisas. E uma outra situação que a gente vê é que a gente precisa fazer com que a população entenda o que está acontecendo de maneira clara. Porque se uma pessoa não entende qual é o risco, ela começa a não adotar medidas de prevenção. Então, uma coisa que a gente sempre viu, e a gente pouco falou disso, é de doenças sexualmente transmissíveis e uso de preservativos masculinos. A gente vê uma queda no uso entre os jovens é importante. Significativo. Né? Porque agora a gente já tem, por exemplo, o tratamento mais adequado para HIV e AIDS, mas os riscos das outras doenças permanecem. Então, entender por que você está tomando aquela atitude e como aquilo vai te beneficiar é muito importante. A gente estava falando um pouco sobre essa barreira da população e em relação, eu queria dar um adendo das populações indígenas ou até ribeirinhos, pessoas que moram em interiores muito afastados. Eles têm ainda essa barreira? Ou como é que é essa chegada de prevenção, de medidas na questão de prevenção? Indígena, nós temos o que a gente chama a gente tem o SUS, né? E dentro do SUS nós temos um subsistema, que ele cuida específico da saúde indígena. Então, nós temos a nível nacional a CESAI e os DICEIs, que são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. E nós temos aqui no nosso estado. Então, quem cuida dessa parte de assistência, de prevenção dentro das áreas indígenas, são esses DICEIs, né? Então, a gente trabalha com eles, o Estado trabalha em parceria na questão da prevenção, tanto da malária, acho que foi ano passado, ano retrasado, nós fomos naquela missão dos Yanomamis, né? Logo que o governo Lula entrou, então nós estávamos presentes na questão da malária na região indígena dos Yanomamis. Nós também trabalhamos com ele na questão da imunização, então nós fornecemos os imunizantes para que eles apliquem na população indígena, e a população ribeirinha ela é assistida, como foi colocado, na questão dos municípios, né? Então, os municípios eles têm estratégia, a gente tem UBSs fluviais, né? Que são barcos, né, que percorrem toda a área rural, toda a área ribeirinha dos municípios. Então, praticamente todos os nossos municípios, nós já temos essas UBSs fluviais que atendem essa população ribeirinha. Além disso, nós temos agentes comunitários de saúde que são moradores de comunidades. Então, ele já é referência. A realidade e ele já é referência para aquela população ali. Ele já é a pessoa que fala de saúde, ele é a primeira pessoa que eles procuram é o agente comunitário de saúde daquela área, e ele trabalha também agendando médico para ir na comunidade, enfermeiro, então é feito todo um trabalho. O diferente é que ele já é um morador da própria comunidade, então isso facilita também. Eu acho que quando a gente pensa assim, se for comparar onde a gente tem mais dificuldade, eu diria que a gente tem mais dificuldade em trabalhar pessoas na área urbana do que na área rural ou na área indígena, porque lá eles entendem o problema, é mais ou menos o que eu estava falando, você está convivendo aquilo, então você sabe da importância de se proteger. Na área urbana, as pessoas têm mais acesso a uma quantidade de informação absurda. São muitas bolhas também, a pessoa às vezes muita coisa para absorver ao mesmo tempo, então acaba sendo mais difícil ainda trabalhar com esse público específico. A gente está chegando na reta final.
final, eu queria perguntar para vocês que cuidados que a população pode ter para, sem ser num período específico de verão ou inverno, que cuidados que a população deve ter para evitar a proliferação de doenças de modo geral? Os cuidados é o que a gente sempre vem batendo na questão da prevenção, né? Em relação aos vírus respiratórios, um ambiente arejado, você ingerir bastante líquido, uma alimentação saudável, fazer exercício físico, né? Porque tudo isso vai favorecer o teu sistema imunológico ali a se proteger. Além disso, tem a questão do uso do repelente, né? Você não está muito exposto ao sol, usar protetor solar. Então, nós temos aí uma série de ações que a gente pode estar desencadeando. Mas pegando o gancho aqui do que foi falado na questão do HIV, eu acho que vai ter que fazer um Igarapod aí de mais de 1 hora para falar só sobre HIV. Doenças sexuais. Porque nós temos, que hoje, como foi falado, infelizmente, hoje os nossos principais casos, a nossa maior incidência está no adolescente e no adulto jovem, né? Então, por isso que eu falei, vai ter que ter um programa aí de mais de 1 hora para a gente poder conversar sobre o HIV e a AIDS, que é diferente um do outro. Eu acho interessante também a gente frisar da importância da gente manter essa comunicação continuamente, né? A gente sabe, tem um tempo que tem mais dengue, outro tempo não, mas é importante todo mundo ficar alerta o tempo todo. Então, os meios de comunicação têm um papel fundamental e as mídias sociais, como por exemplo o Instagram da FVS, aproveitando já fazendo a propaganda, @fvs.rcp, segue lá que você tem uma linha grande de informação para seguir durante o ano todo e se manter saudável. Agradeço, Helder, Alex, por vocês terem topado participar do Igarapod. Querem deixar uma mensagem final? Na minha visão, acho que a mensagem final fica mais ou menos o que a gente estava falando. Saúde pública, a gente não faz só o serviço público. É preciso fazer uma parceria entre serviço público, serviço privado, mas também população. E eu acho que a população tem grande parcela de contribuição para dar e grande poder de poder resolver os problemas que ela mesma vivencia. E enfatizar que a FVS, como o Helder falou, a gente é uma das primeiras que engloba todas. Então, a FVS ela é nossa, ela é do estado do Amazonas. Foi uma iniciativa nossa e que vem dando certo aí nesses 21 anos que a FVS existe, e contem com a FVS. A gente sempre procura o melhor para a população, né? Seja na prevenção, na orientação, na parte de educação. Então, contem com a FVS no estado. Mais uma vez, muito obrigada. Não esqueça de acompanhar as redes sociais da FVS, do Amazon Site, portalamazônia.com. Tchau, tchau e até a próxima semana.